eu sou o Carimelo e, em nome da SBN, agradeço o seu interesse no nosso programa Conexão SBN. Eu sou mentor, coach, palestrante, pensador, idealista e sócio fundador da Sociedade Brasileira de Netweaving. Para quem não conhece, a SBN é uma associação de pessoas e empresas que acreditam na prática do Netweaving, isso é, acreditamos que generosidade, colaboração, altruísmo, entre outras boas práticas, podem transformar o mundo num lugar melhor. Nesse quinto programa, vamos falar de livros com Gabriel Coelho, da empresa Decode. Vamos falar sobre educação e conteúdos relevantes para a construção de uma vida e um mundo melhor. Boa noite, Gabriel. Obrigado pela tua disponibilidade, gratidão do universo ter nos aproximado e queria que você desse uma boa noite para todos nós. Boa noite, Cari. É sempre um grande prazer estar aí contigo. Tudo que você lidera, você pode me chamar que eu estou junto. Eu gosto muito de você é um cara muito genuíno e acho que vamos ter aqui uma conversa muito produtiva e muito prazerosa. Para quem não te conhece, então, a primeira pergunta é super simples. Quem é você? Poxa vida, agora, hein? Eu acho que eu sou um cara bastante irrequieto, um cara bastante inquieto, um cara bastante empreendedor de espírito. Eu sempre, desde 2012, quando eu saí da publicidade, eu já não estava mais contente com a publicidade em si, com o ambiente, e aí eu comecei a questionar, né? Com 30 e poucos anos, estou com 41 hoje, e aí eu resolvi empreender. E aí eu fui nesses empreendimentos descobrindo qual que era, o que me tocava, né? O que me chamava. E a minha última empresa, a consultoria Empodere-se, que eu toco hoje projetos pontuais, é uma consultoria que dissemina os valores do design thinking, algo que em 2013 para 2014 me tocou profundamente. E aí, no ano passado, no início da pandemia, eu resolvi me debruçar num projeto digital que eu queria já, e com um assunto de uma paixão tardia, chamada livros. E o que é essa empresa? O Decode é uma plataforma onde a gente procura, né, nesse mundo hoje tão veloz, tão líquido, tão cheio de feeds, né? A gente procura captar os grandes ensinamentos dos livros. Primeiro, né, a gente fala, poxa, curadoria. A gente entende que esse papel de curadoria é fundamental. Então, a gente seleciona os principais livros que podem contribuir para o desenvolvimento desse profissional do futuro e a gente, então, entrega isso em diferentes formatos, com diferentes profundidades, desde um trailer, como se fosse um trailer de um filme, até você tem ali uma revista digital, você tem uma entrevista com um especialista. Então, ou seja, você bebe daquele conteúdo por diferentes visões, a fim que realmente você possa se desenvolver, aprender, né, e quebrar aquele paradigma que eu tinha, que quando criança, para mim, ler era um negócio muito chato, né? As leituras das escolas, a maneira como era conduzida era um negócio muito chato. E eu acabei descobrindo o prazer em aprender através dos livros, percebi que eu tinha uma facilidade também. Afinal de contas, Cari, nós aprendemos de forma diferente, né? Então, por exemplo, quem tem o DDA, que hoje é bastante gente, tem uma dificuldade enorme de aprender através dos livros. Enfim, então eu acho que já passou da hora, né? E eu acho que esse momento da digitalização, ela propaga o quê? UX, né? User Experience. A gente pensar em como que a gente pode levar um conteúdo, né, para cada pessoa, de uma maneira inclusiva, de uma maneira democrática. Então, em curtas palavras, esse é um pouquinho do nosso mundo. É interessante, né? Porque, só uma coisa, né, que você falou aí, DDA, para quem não sabe, DDA é distúrbio de déficit de atenção. Perfeito. Não é isso? Tá. É isso mesmo. Então, a gente está falando de educação, né, Gabriel? Quer dizer, o Decode ele é uma ferramenta de educação, uma ferramenta de conscientização e de transformação. Sendo esse motor de transformação que a sociedade precisa, a pergunta é a seguinte: por que ela não é uma pauta urgente dos governos em geral? Por que não se dá atenção à educação de uma forma geral, dentro da sua visão? Olha, Cari,
essa é uma pergunta que ela é dolorida de se responder, porque eu acredito que, assim, infelizmente, os políticos estão, né, a política de forma geral, ela está olhando sempre o seu momento de poder, né, e o seu mini legado que você quer deixar, e muito mais preocupado em combater os pseudo-adversários políticos do que realmente servir a população, né? E quando eu falo servir, o primeiro é educar, construir o pensamento crítico, né? Sem uma base matemática, financeira, ética, valores, tecnologia, soft skills, né? Vulnerabilidade, criatividade, enfim, né? Eu acho que a gente está passando por um momento de transformação muito rápida, né? Dizem aí, né, que os últimos 30 anos equivalem aos últimos 300, ou enfim, os próximos 20 vão equivaler aos últimos, né, essa coisa toda do mundo VUCA, BANI e tudo mais aí como queiram. E eu acredito que a educação, né, a capacidade da gente levar conhecimento aliado também a prazer, né, ou seja, a gente tem que acabar com aquela coisa de que aprender é chato, né? Eu acho que o aprender tem que ser um hábito, pode ser feito através de uma série, de um filme, de um papo em família, né? A gente pode beber conhecimento de muitas formas e ser divertido. Então, como que a gente pode levar isso para crianças, para jovens, para maduros também, né? Que cada vez mais nós temos... Gostei do maduros. Não é? A longevidade é uma realidade. As crianças que estão vivendo hoje, né, que estão nascendo hoje, existem pesquisas já que constatam mais de 100 anos, né, em grande parte dessas crianças. Então, assim, eu acho, na minha visão, é que isso, nenhum plano desse de transformação através da educação é um plano de curto prazo, né? Então, para isso, e aí nós vamos falar um pouquinho de China depois, você tem que ter uma visão mais de longo prazo, né? E, enfim, né? E realmente um alinhamento, né? E infelizmente, eu não enxergo hoje muitas nações com essa preocupação. Você conta nos dedos aí, talvez na Europa, algumas. A China também tem minhas ressalvas em relação à parte ditatorial, porém, né, eu acho que a gente também tem que olhar algumas, por que não aprender com eles sobre alguns aspectos, que é esse direcionamento, né, educação. Enfim. Aquilo que é bom a gente aprende, né? Aquilo que não é tão bom a gente não aprende. Né? Em relação à China. Exatamente. Avançando nisso, Gabriel, a gente falando um pouquinho do lado profissional, do lado né, das empresas, como é que você enxerga o papel do aprendizado contínuo, né, na vida dos profissionais, das pessoas em geral? Essa é uma excelente pergunta. E é interessante, né, que eu, com a Empoderce, já fazia um trabalho consultivo, né, com as empresas, com altos executivos, e a gente percebe, de forma geral, um executivo ligado a bater as metas do próximo trimestre, do próximo ano, muito, né, de novo, os bônus, né, sempre crescimentos de curto prazo, sem olhar o todo. Hoje está começando a se falar de ESG, que eu acho super importante e relevante, mas a gente tem que começar, né, de novo, a formar um pouco o que é ser um líder, né? E aí a gente pode, depois nós vamos falar um pouquinho do jogo infinito, esse pensamento infinito e tudo mais, mas o ponto é que hoje a grande maioria dos líderes das empresas, elas têm uma agenda ainda industrial, ou seja, sinônimo de produtividade, quantos calls você teve no dia, né? Então, se você tiver uma agenda repleta de compromissos e de calls, você é produtivo, né? Dá uma sensação de importância, achievement, também, né? De reconhecimento no final, de puxa, olha aquilo. E quantas vezes, né, a gente não tem aquelas frases, né, de poxa, quantos calls não poderiam ter sido resolvidos através de um WhatsApp, um e-mail, o que quer que seja, né? Então, eu acho que a gente está no momento realmente, né, desse reaprender, né, que ele fala dos reskilling, né? A gente olhar realmente para esse mundo cada vez mais conectado, que é a realidade, e como que a gente pode, em vez de combater, né, e sentir medo,
que é natural em alguns aspectos, é entender, é compreender o que está acontecendo para uma ótica maior e formar as pessoas, né? Então, eu acho que tem que começar pelos líderes, na minha visão. Se esse líder ele não se estimula a reaprender coisas novas, e eu vejo que alguns executivos têm, assim, eu falo, pô, aprender, todo mundo assim, nossa, não, tô cansado, não aguento mais, sabe? Pô, você viu uma série tal do Netflix, tal? Não, pelo amor de Deus, quando chego no fim de semana só quero ver coisas assim, light, eu não quero saber de nada, quero ver as comédias. Então, assim, é um pouco preocupante, eu te diria. Vejo grandes empresas e executivos extremamente assim estafados, lotados a sua agenda, sem espaço para beber de coisas novas e trocar como, né, a gente está fazendo aqui hoje. Bom, já que você começou a tentar dar uma pitadinha, né, do que o Decode faz e falou de liderança, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uns nomes de uns livros e vou fazer uma pergunta de cada um, para o pessoal ter uma ideia do que a gente está falando, né, da materialidade do que a gente está falando que esses livros têm, da sabedoria desses livros, né? Então, falando, já que falou de liderança, né, da liderança Shakti, a pergunta é o seguinte, por que é momento de mergulharmos para o mundo interior e enfrentar nossos maiores medos? Eu acho que esse livro... né? O que diz o livro? Né? O que diz o livro? Na verdade, primeiro é importante a gente entender, né, que essa energia feminina, né, a liderança Shakti, né, deriva da Índia, né, e Shakti é energia feminina, né, e isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós, homens, não tenhamos essa energia? Não, nós temos também, só que ela está, na sua grande maioria, adormecida, né? Ou então sendo praticada em relacionamentos pessoais, que é muito importante, mas ele fala muito, né, que o mundo precisa, né, que a energia feminina, a energia masculina, ela já veio na história da humanidade muito forte, né, com as guerras, com os impérios, enfim, se a gente olhar até a nossa estrutura hoje empresarial, ela é uma estrutura militar, né? A hierarquia, ela deriva totalmente de uma estrutura militar, onde, de novo, o arquétipo, a energia masculina, ela é preponderante. E ele começa, então, a trazer uma série de questionamentos, né? O quanto que nosso planeta, inclusive, e aí, olha, como casa com a ESG também tão falada hoje, será que ele não está pedindo que a gente olhe as coisas de uma maneira com ressignificado, olhando não apenas um crescimento e um lucro a qualquer preço, e olhar um pouco os impactos que a gente vai gerar ao longo prazo? Sim. Aí a gente pode falar de planeta, a gente pode falar de relacionamentos, né? A gente pode falar sobre uma série de coisas. Não tem como a gente falar de liderança Shakti, de energia feminina, sem falar de um autoconhecimento, né? De um mergulho aos nossos enredos, a um mergulho em cima dos nossos medos. E aí você já ouviu aquela frase, Cari? Engole o choro, né? Aquela coisa, né, que o pai fala muito ali pro filho. Homem não chora. Eu ouvi bastante. Homem não chora, não sei o quê. Então, é exatamente isso que a gente precisa ressignificar, né? Sim, o homem chora, o homem sente, assim como a mulher também tem os seus desejos de conquista, etc., né? Os papéis não têm que estar mais tão sedimentados. É importante a gente fazer com que a energia feminina, ela realmente ela possa ganhar mais força. E eu acho que a pandemia também, o livro não fala porque foi escrito antes, mas eu acho que a pandemia também ela vem para propagar bastante, né, esse olhar aí da empatia, do cuidado. Afinal de contas, nós aqui, né, Cari, que estamos cada um nas suas casas aí respectivas, somos bastante privilegiados. Com certeza. Né? A gente tem condição de trabalhar digitalmente, a gente tem informação. Então, eu acho que a pandemia ela trouxe... Tem comida, tem proteção. Tem comida, exatamente, né? Tem afeto, enfim, tem tudo aquilo que a gente precisa para conseguir evoluir. Né? Então, eu acho que a pandemia, ela meio que, né, ela tira tudo isso, esses véus,
né? Até o empregador fala, pô, onde que você mora? Né? Quais são as condições de onde você mora? Aonde você mora? Né? Então, a gente começa a perceber uma série de questões e, enfim, eu acho que, em curtas palavras, ele fala também da jornada do herói, né? Esse livro fala também sobre todo esse processo. Enfim, eu acho que tem aí uma canja muito interessante e também, só para a gente, né, para te passar a palavra, ele fala também da importância que as mulheres que chegam na liderança, em geral, chegam, mesmo sendo mulheres, através do arquétipo masculino, né? Daquela força, daquela... Então, ou seja, ela aprendeu com um homem, um modelo, e ela acaba seguindo aquilo, com, às vezes, os trejeitos, palavreados, né? E coisas que, de repente, não faziam parte da naturalidade dela. Então, que ela possa construir, e um homem possa construir a liderança através de uma outra perspectiva, né? Perspectiva. Aproveitando que a gente deu esse primeiro exemplo de um livro que está na plataforma Decode, né? O que vocês entregam como conteúdo, os formatos que vocês entregam dentro do Decode? Legal. A gente tem 4 entregas, tá? A primeira chama-se 8 Top Insights, que é realmente, aquilo que eu comentei, né? Parece que é uma revistinha muito curta ali, com insights mesmo. Para quê? Para ver se esse livro te interessa. Eu falo que o livro tem também um momento, né, da gente ler. Certeza. Nós somos, né, assim, cíclicos, a gente está em evolução e transformação constante, né, Cari? Então, pô, você tem que olhar ali e falar, pô, isso aqui eu achei que é interessante, quero saber mais. Se não quiser, vai para o próximo livro, né? Então, cada livro é como se fosse uma série. A gente tem 8 Top Insights primeiro, depois uma palestra, a gente grava uma historinha, então, ou seja, tem 15 minutos ali que conta um pouquinho do livro, sempre com esse decoder, né, que é quem, vamos dizer, debruça em cima desse livro, né, que realmente bebe desse livro, e aí ele faz o quê? Ele fraciona partes que, na visão dele, possa realmente agregar na visão das pessoas. Então, a gente tem uma palestra gravada com interação de tela de 15 minutinhos, depois um report, que é uma revista digital, que aí você mergulha em infográficos, você tem realmente uma imersão. Eu sentia muita falta de ter mais profundidade, ou seja, se você gostou desse conteúdo, pô, bebe mais, eu quero mais disso, né? E depois, por fim, é uma entrevista, um bate-papo com um especialista, então alguém que conhece muito desse livro, ou que pratica, ou que vivencia a cultura daquela empresa, para que possa enriquecer e o nosso assinante possa construir o seu pensamento crítico, a sua visão. É esse nosso objetivo. Quer dizer, é uma ferramenta que preguiçoso não pode reclamar, né? Não pode reclamar. E vou te falar mais. Ali, a gente, na verdade, quer ser meio que essa curadoria, essa primeira plataforma. Fala assim, puxa vida, eu não sei o que comprar, tem tanto livro, estou meio perdido. Então, ali, ele serve meio como se fosse um primeiro passo, um filtro mesmo. Então, eu bebo. Então, alguns livros, eu desejo isso, que a pessoa queira ainda se aprofundar ainda mais. Ela clica lá dentro do nome do autor, né, vai conhecer um pouquinho da biografia desse autor e vai clicar lá, né? Então, ou seja, a gente fala, ó, nós não somos contra o livro, nós somos contra o livro que fica empoeirando na estante. Então, se você fica com gostinho de quero mais depois da decodificação, clica lá, né? A gente é parceiro da Amazon, ele clica lá e ele, então, compra aquele livro para se aprofundar mais ainda. Muito bom. Vamos dar mais um exemplo aí para o pessoal, então. O livro A Regra é Não Ter Regras. Por que a cultura da Netflix é tão incrível? O que o livro fala sobre isso? Poxa, esse livro, muita gente já ouviu falar dele, eu acredito, né? Vou te dar aqui alguns exemplos rápidos. Imagina uma empresa que cada um tira férias quando quer. Imagina uma empresa que você não tem que aprovar orçamento. Você, então, consegue fazer reembolsos e não tem, vamos dizer, uma burocracia, uma aprovação prévia de alguém para aquilo acontecer. E aí, lhe parece um cenário comum esse? Nada. Não é nada comum, né? E aí ele conta, o bacana do livro, que em vez só de dogmas, né, faça isso, faça aquilo, ele conta como eles conseguiram chegar até isso.
né? Então, ele fala assim da densidade de talentos. Quando aconteceu em 2000, as .coms, as quebras, enfim, foi um momento muito delicado para eles, que eles tiveram que reduzir o quadro deles consideravelmente, só que ali foi um marco muito importante para eles, que eles entenderam, que eles falaram que eles tiraram as pessoas menos talentosas da companhia, e eles perceberam que as pessoas mais talentosas juntas, elas geravam mais criatividade, elas aprendiam mais com as outras, elas se desafiavam, né? E sempre num aspecto de não competição, né? E, enfim, de colaboração. Pessoas altamente criativas, já que Netflix, né? A gente está falando de entretenimento, de arte, então esse é um ensinamento interessante. E ele vai contando como eles foram criando um processo de confiança com essas pessoas. Eles falam que eles tratam colaboradores como adultos e não como crianças, né? Só que, naturalmente, quando você tem muita liberdade, você também tem muita responsabilidade. Por exemplo, se você é pego num processo de reembolso, né, e eles percebem que você não fez algo em prol da Netflix, e eles têm uma série de parâmetros, né? Não é que as coisas não são soltas, existem diretrizes em cima disso, até para que você que entre na empresa entenda, né, o que está acontecendo. Então, sempre você tem que pensar, eu estou comprando essa passagem em prol da Netflix? Aí dá um exemplo. Poxa, se você vai fazer uma viagem da Califórnia até o México, normalmente não é em prol da Netflix se você vá para uma viagem executiva, né? Não justifica um custo tão alto. Agora, se você, de repente, tem uma apresentação muito importante de última hora, e você tem que fazer um voo de Califórnia para Nova York, e essa apresentação é logo cedo e você tem que viajar à noite, poxa, possivelmente em prol da Netflix que você compre uma passagem executiva para que você tenha uma boa noite de sono e você esteja muito bem disposto a fazer essa apresentação logo cedo na empresa, né? Então, são alguns exemplos, e eles vão cultuando isso, sabe? Isso não é, eles vão trocando isso, né, de forma orgânica através de uma rede, e eles vão compartilhando os aprendizados em cima disso. E se você, colaborador, é pego, né, eles falam que 10% apenas dos reembolsos tem uma triagem, né, que tem uma equipe de confiança. Se você for pego uma vez, é cartão vermelho na hora, né? Acabou a confiança, você não tem como fazer parte desse time, dessa cultura. Liberdade e responsabilidade, né? Exatamente. E olha que interessante, eles abrem a estratégia da companhia 100% para todos, né? Olha como isso é diferente também. Por quê? Eles falam, o cara lá de baixo, se ele souber da estratégia, ele pode dar ideias muito interessantes. Ele tem um ponto de vista diferente de quem está lá em cima definindo, né, o caminho do barco. E ele também não precisa ficar perguntando para o chefe tantas coisas. Então, ou seja, eu tenho menos incômodos, menos reuniões, menos calls, menos e-mails, menos alinhamentos, né? Você já ouviu essa palavra? Alinhamento, né? Então, assim, eu acho que ali, e sem falar, poxa, eles abrem resultados para os colaboradores antes e é uma companhia de capital aberto, né? Eles abrem para os colaboradores antes do mercado. Então, ele está falando, por exemplo, em relação aos resultados, né? Uma empresa de capital aberto, você sabe que, poxa, o quão complicado é você abrir resultados para os colaboradores antes. Eles podem comprar ação, eles podem fazer uma série de movimentos que são ilegais, são antiéticos, né? Então, o que acontece? Ao invés de eles abrirem para o mercado e depois falando com os colaboradores, como é o tradicional, eles abrem para todos os resultados da empresa e aí dizem de forma transparente que se alguém tomar alguma iniciativa antiética, eles inclusive podem ser presos. Olha só. Então, enfim, de novo, liberdade e responsabilidade, né? E pautado no quê? Confiança. Né? Eles falam, todos nós aqui somos adultos e a gente acredita que nós estamos aqui em prol da mesma coisa. Então, se nós não confiarmos entre nós, o nosso time, nós vamos confiar em quem? Nós temos que mudar o paradigma, né? Todos são confiáveis até que se prove em contrário, né?
Exatamente. Mas tem que começar com a liderança, né, Cari? Isso tem que começar lá de cima, né? Se os vice-presidentes estão ali tentando puxar um o tapete do outro, né, e colocando uma equipe contra a outra, como é que a gente consegue isso? Não tem jeito. Vamos falar de outro livro que é interessante, O Jogo Infinito. Oh, esse daí é maravilhoso. Por que Simon jogamos Sinek. um jogo... Como é que é? Do Simon Sinek. Do Simon Sinek. Esse homem é genial. Por que jogamos um jogo da vida e dos negócios infinito com uma mentalidade finita? Então, essa é uma pergunta matadora, né, que inclusive está na sobrecapa do livro. Vamos entender rapidamente. Um jogo finito são jogos, um jogo de futebol, um jogo de xadrez, um jogo de vôlei, enfim, são jogos que têm jogadores em posições adversárias e quem atinge um objetivo X do jogo, um sai campeão, ganha medalha de ouro, o outro de prata, o outro de bronze e assim por diante. Você tem um juiz, né, que faz com que as regras sejam realmente ali bem aplicadas, né? Agora tem VAR, tem tecnologia, tem um monte de coisas aí que vai evoluindo, e você tem sempre um vencedor e um perdedor. Ponto final. É esse o jogo finito. O jogo infinito é o jogo, por exemplo, da vida, né? Ele fala assim, quem é o vencedor da vida? Quem é o perdedor da vida? Então, o vencedor da vida é aquele que tem na lápide o extrato bancário do último dia de vida, do último dia que ele morreu. Esse é o vencedor da vida? Então, ou seja, quem acumulou mais capital é o cara... Não, é quem teve mais filho, é quem teve mais mulheres, é quem teve... Enfim, não existe nenhum tipo de regra, nenhum tipo de convenção que determina um vencedor ou um perdedor, certo? Numa carreira, por exemplo, quem é o vencedor da carreira? Né? É aquele que se aposenta mais tarde? É aquele que se aposenta mais cedo? É aquele que acumulou mais capital? Ou é aquele que mais inspirou pessoas? Enfim, né? Não existe, de novo, uma convenção, uma regra que diz, né, quem venceu na carreira. Quem é uma empresa? Fala assim, quais são as empresas vencedoras? Né? Todas as empresas jogam um jogo infinito. O jogo do mercado, o jogo dos negócios é um jogo infinito. Essa empresa tem o ranking. A empresa tal é a vencedora. É vencedora num quesito específico, né? E você tem ali quem faturou mais, quem teve mais margem. Ok. Né? Agora, será que são as pessoas mais felizes que trabalham lá? Então, ele questiona uma série de pontos muito, muito relevantes e interessantes. E aí ele fala como nós somos educados pelas escolas, né, de administração e de negócios a ter uma mentalidade finita para jogos infinitos. Bom, como última dica aí, vamos falar dos 9 titãs da inteligência artificial. China. Esse daí é um dos meus favoritos, hein? Falando da China. Por que eles estão jogando War e nós estamos brigando aqui entre direita e esquerda? Rapaz, esse livro para mim me deu uma chacoalhada na cabeça boa, viu? A Annie Webb é uma futurista americana. Aliás, ela está presente num documentário muito interessante chamado Coded Bias, do Netflix. Então, se você achar que esse assunto é interessante também, não deixa de acessar o seu Netflix, que é bem legal. Basicamente, o que ele fala é o seguinte, a tecnologia, né, ele fala quem são os 9 titãs? São 6 empresas americanas e 3 chinesas. Baidu, Alibaba e Tencent. Né? Essas 3 empresas, elas estão ligadas ao governo. E o que acontece? Qual que é a diferença, né, por que um está jogando War e o outro está brincando direita e esquerda? Primeiro, eles têm um regime ditatorial e vitalício, ok? Não sou favorável a isso, mas vamos entender um pouquinho as premissas que a China entendeu que a tecnologia, né, se a gente falar que dados é o novo petróleo, né, que já é uma frase tão falada, eles entenderam isso na sua essência. E quem entendeu isso? O governo. Então, na hora que o governo compreendeu isso, ele falou, peraí, né, se os dados são o novo petróleo, eu preciso entender mais disso.
E esses caras começaram, então, eles têm muitos habitantes, né? Não sei quantos bilhões ali, não vou lembrar de cabeça, mas são muitos bilhões de habitantes. Então, basicamente, o que esses caras têm hoje? Eles têm um NPS social, né? Hoje você consegue colher dados através de câmeras, de sensores, de mobile, enfim. Então, você consegue ter, né, esse Big Data aí conectado, cruzado, né, com dados estruturados muito bem emparelhados. E aí eu consigo saber que o Cari tem idade tal, que ele passa na rua tal, então eu posso fazer um anúncio para ele, né? As empresas ali, né, as 3 empresas amarradas na área privada, né, elas trocam essas informações, mas ao mesmo tempo posso saber se o Cari atravessa a rua fora da faixa. E se ele atravessar, ele vai receber o quê? Uma multa, uma notificação, que além de financeira, ele vai o quê? Ele vai perder pontos do NPS dele. Então, a lá Black Mirror, que tem ali uma série que mostra as estrelinhas, né? Então, o governo definiu o que é ser, então, um bom cidadão. Então, define as premissas muito bem. E à medida que você vai se comportando, as suas ações, vai influenciando na sua pontuação. E aí, se o Cari, que por algum motivo lá o governo chinês está entendendo que, poxa, ele não está tomando algumas medidas boas, e o Gabriel aqui está fazendo essa live aqui com o Cari, o que acontece com o score do Gabriel? Cai também. Então, eles provocam o isolamento social, né? Então, com isso, você consegue ter grande controle, manipulação. Só que eu queria, né, falar um pouquinho do que tudo isso eu sou totalmente contra, mas eu queria falar um pouquinho da tecnologia, do conhecimento, do que eles entenderam. Primeiro, crianças, desde a pré-escola, elas aprendem, né, a programar, a tecnologia, inteligência artificial, né, desde pequenininhos. Ou seja, eles já estão formando as novas gerações com outro mindset aqui. Segundo, eles estão pegando os melhores cientistas do Canadá, dos Estados Unidos, de Israel, e fazendo o quê? Trazendo esses cientistas com vidas de rei, né? Então, eles chegam lá, são novos marajás na China, né? Com vidas realmente maravilhosas. E o que acontece? Eles já estão hoje, isso é uma informação que eu não tinha conhecimento antes do livro, eles já estão colonizando países pobres, como, por exemplo, Vietnã e Tanzânia. Então, esses países pobres não têm dinheiro, não têm educação, não têm infraestrutura. Então, o que eles estão chegando? Falar, olha, eu tenho aqui um pacote de desenvolvimento para vocês. Eu trago educação, eu trago infraestrutura, eu trago dinheiro, só que tem uma coisa, vocês vão ter que usar nosso NPS. Né? Então, com isso, na China, eles conseguiram diminuir a classe média num percentual que eu não vou lembrar de cabeça agora. Aí eu convido também todo mundo a olhar o report lá do 9 Titãs de IA lá no Decode, mas assim, é uma diferença abrupta. Antes, a China era um país muito pobre, muito pobre. Hoje, a classe média da China, ela está acima de 70%, 80%. Nossa, então, assim, como que eles conseguiram esse desenvolvimento? Com educação, nos últimos 30 anos, infraestrutura, obviamente tem diferenças culturais, eles trabalham como é que é lá a história? Das 9 às 9 e 6 dias da semana. É um negócio totalmente diferente, maluco, porém, né, de novo, a gente está aqui, eu acho, para construir pensamento crítico. Sim, o que a gente pode aprender com eles? Né? Esses caras eles estão já pegando os melhores profissionais, trazendo para lá, e captando cada vez mais dados, comprando empresas, naturalmente, em outros países, né? Até chegar, né, nessa colonização lá Vietnã e Tanzânia. Então, é isso que está rolando. Bom, Gabriel, acho que a gente conseguiu dar uma amostra legal aí do que a plataforma, do que, né, os livros do Decode podem oferecer, né? E o nosso tempo já está ficando curto, né? A gente sempre tem uma pergunta aqui, Gabriel, que é uma pergunta que faz a conexão, né? Então, como é que foi a sua conexão com a SBN? Legal. Primeiro, eu acompanhei desde o início aí do embrião, né? E aí eu tenho que falar um pouco também de como que eu conheci o Cari. Eu acho que nada é coincidência nessa vida. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso, né, Cari? Eu conheci o Cari numa empresa que faz networking de empresas,
né? E aí a gente se conheceu, puxa vida, talvez 2013, 14, Karine? Não tenho... Por aí, né? Por aí. E aí a gente, enfim, eu acho que a gente teve um fit de valores, de crenças. Acho que nós dois vivemos aí talvez uma ressaca do corporativo, né? Cada um da sua maneira. E aí eu acompanhei o nascimento da SBN ainda antes, né, que o Cari tinha, né, que é a Sociedade Brasileira de Networking, que depois evoluiu para a SBN, né, a Sociedade Brasileira de Netweaving, com um propósito, eu acho, muito mais alinhado com o que você acredita, né, Cari? Não sei se é exatamente isso, mas falando de forma cronológica, é um pouquinho assim que eu me recordo. Bom, Gabriel, antes da gente terminar, qual é o futuro do Decode? Olha, o futuro do Decode, para mim, a gente quer ser o Jim Pass do conhecimento para as empresas. A gente quer ser a nova plataforma aí de aprendizado para profissionais do futuro. E a gente quer, na verdade, ser, por que não, uma futura rede social do conhecimento, né? Onde a gente tem ali os decoders, que são aqueles poucos que têm facilidade em engolir um livro, no bom sentido, um vasto número de pessoas que querem aprender, mas que não necessariamente conseguem ter tempo ou facilidade com o livro, né? E os especialistas, né? Esses PhDs aí que são tão pouco, na minha visão, tão pouco valorizados, né? Que precisam ter mais palco, mais brilho, né? Mais aplausos, para que a gente possa aprender mais com eles. Então, acho que essa é a minha visão de futuro para o Decode, Cari. Bom, uma forma do pessoal saber mais sobre o Decode está no nosso site, mas como é que o pessoal também pode ter mais informações, o Gabriel? Legal. Olha, a gente tem o www.dc8de.com.br. Não falei errado, tá? Eu vou repetir. dc8de.com.br. Também eu deixo aqui o meu convite para quem quiser me seguir nas redes também, né, Cari? Gabriel Coelho. Você me acha facilmente, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, se preferir, né? @GabrielGCoelho. Enfim, eu estou à disposição para tirar dúvidas e para aproximar. E, por fim, Cari, eu queria só também deixar uma provocação. A gente tem instituído nas empresas Clube dos Livros, né? A gente entendeu que essa podia ser uma forma muito interessante de gerar link, né? Então, a gente faz uma reunião ali com as pessoas, com os líderes, pegam os temas chaves, indicam, e a gente começa, então, a gerar essa energia de troca e de reverberação. É isso aí. E lembrando que quem entrar para contratar o Decode pela SBN tem um cupom lá que vai dar um desconto, não é isso? Exatamente. Você que entrar no nosso site, você vai ver que a gente tem aí um plano anual, e para a rede aqui da SBN, vocês vão ter um desconto aí bastante atrativo, e eu estou doido para vê-los lá e para a gente fazer trocas sobre esses livros aí que eu acho que agregam demais aí na nossa vida. Bom, Gabriel, obrigado aí pela tua disponibilidade, né? Simpatia, você continua falando super bem, né? Bem desenvolto, né? E queria que você desse, então, boa noite para o pessoal, já que nós estamos aqui gravando à noite, desse uma boa noite aí e se despedisse. Poxa, Cari, sempre bom aí tá próximo de ti, meu amigo. Você é um cara que tem aí sua grande luz, e eu estou aqui agradecendo e mantendo aí a conexão com quem quiser bater um papinho e trocar mais figurinhas. Eu sigo à disposição de todos aí. Uma ótima noite e vida longa SBN. Bom, como sempre eu vou terminar o Conexão SBN com uma oração que tem tudo a ver com esse programa. Concedei-me, Senhor, serenidade necessária para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Bom, boa noite, até o próximo Conexão SBN e entre no nosso site e contrate o Decode. É isso aí, Cari.
Obrigado.